A paz do Senhor, igreja, bom dia. Deus abençoe a todos desde já, em nome do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Hélio Santana. Que Deus abençoe a vida de todos grandemente. Tem a palavra do dia hoje muito abençoada para passar para você e para a sua família. Tem uma palavra de Deus que nos ensina que só Deus pode sustentar a gente em qualquer situação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse mundo aqui cheio de corrupção, mundo esse cheio de maldade, de coisas que vêm contra nossas vidas diariamente. Mas com tudo isto, somos mais que vencedores. Tem uma palavra aqui no Salmo 55, que o salmista Davi, por ser traído por muitas pessoas, ele desejou que os traidores sejam destruídos. É Salmo 55, versículo 1. Olha o que está escrito no cabeçalho da palavra. Que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Salmo didático de Davi. Versículo 1. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Davi, ele desejou que os traidores fossem destruídos, porque não era somente os traidores que eram de fora, não. Era aqueles que estavam comendo no mesmo prato que ele. Pessoas que o amavam, ou parecia que o amava, mas na verdade não amava. Mas na verdade Davi amava eles. Pessoas que iam para a igreja junto, pessoas que professavam ali a mesma fé, né? Mas na verdade só oprimia Davi. Davi era oprimido porque Davi verdadeiramente amava a Deus e guardava a palavra de Deus e temia a Deus de verdade. E não queria se desviar dos caminhos do Senhor. Davi levava consigo os mandamentos do Senhor. Jesus disse que por causa do nome dele seremos odiados por todos. Muitas das vezes você se pergunta por que a pessoa quer me destruir? Por que querem fazer isso contra a minha vida? Por que me oprime diariamente? Você não entende. É o mal que está por trás. Ele usa as pessoas mais próximas, muitas das vezes, para tentar te parar. Porque a única forma é essa do inimigo parar. Porque ele não tem poder contra a sua vida, não tem poder contra o seu ministério. Aí usa todos que estão ao redor, te bombardeia. Foi assim que Davi estava bombardeado. Davi, ele falou: Senhor, ouça a minha oração. Não vire o rosto. Né? Quer dizer o quê? Preciso que o Senhor me ouça, porque os inimigos me oprimem. Os inimigos se opõem. Só para criticar Davi, para falar dos defeitos de Davi. Mas os inimigos não falaram dos gigantes que Davi derrubou, dos inimigos que caíram por terra. Como Davi foi injustiçado quando Saul o perseguia para matá-lo.
sem ele fazer nada. As pessoas só vão ver os nossos defeitos, nossos erros, mas nunca vai ver o bem que você faz da parte de Deus, da maneira que você se devolta para a palavra, para abençoar as pessoas e como você ora pela sua família, como você se preocupa. Nunca vão se preocupar com isso. Quando alguma coisa acontece, que é pular do barco, quando o barco está afundando, é pular do barco. Quando alguém peca, é julgar, é apedrejar. Não, nós devemos fazer o que Jesus ensinou, orar até pelos inimigos. Quando Davi desejou a morte dos traidores, é que Davi estava ali irado. E tamanha perseguição, oprimido, que Davi não se viu outra saída por causa da opressão. Então, olha o que diz aqui. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade. Aí, ó. Sobre mim lançam destruição. Calamidade é destruição. E furiosamente me hostilizam. Zombo de Davi. Hostilizam. Fica mudando as palavras que Davi fala e tudo que Davi fala é hostilizado. Não dão crédito ao que Davi falava. Tudo que, quando os inimigos querem te oprimir, tudo que você falava, vai usar aquilo contra você. Vai usar aquilo para tentar te derrubar. Quantas vezes as pessoas chegavam em Jesus, escribas, pessoas entendidas, e falavam, na lei está escrito que devemos apedrejar. E o Senhor, o que é que diz? Caçando motivo do que acusar Jesus. Quando Jesus falou, sou filho de Deus, eles falaram que é blasfêmia, por falar a verdade. Quando falamos a verdade, muitas das vezes, o diabo quer que a gente se cale e use os que estão ao nosso redor para nos calar, para fazer a gente ficar calado e oprimido. Mas Deus dá vitória para nós. Deus dá vitória para quem serve a Ele. Ainda que se multipliquem os inimigos, os adversários, eu tenho que me aliar com Deus, ter aliança com Deus. Porque Deus é o único que vai me levantar e vai me socorrer no momento da minha dificuldade, no momento do meu limite. O único que eu não posso, de maneira nenhuma, desprezar o meu Deus. Não posso desprezar ninguém. Nem eu, nem você podemos desprezar. Mas nós temos que nos afirmar, ter aliança com Deus, porque no momento da dificuldade, só Deus que pode nos levantar. Só Deus que pode nos segurar pela mão. Só Deus que pode nos colocar de pé. Aí diz aqui, ó. E furiosamente me hostilizam. Quer dizer o quê? Furiosamente, com muita ira, hostilizam as palavras que Davi falava. Hostilizavam Davi a todo momento. Não o tratavam ali como rei, como autoridade do Senhor. Hostilizavam o que Deus deu para Davi. Hostilizavam ali do poder, da glória de Deus. Zombavam de Deus, né? Na verdade. Zombavam não, queriam zombar, né? Porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aí Davi disse, estremece no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevém. E o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba. Quando veio o temor, o terror na vida de Davi, Davi disse, se eu tivesse asas como da pomba, voaria e acharia pouso. Quando se levantou ali muitos adversários oprimindo Davi, opressão de todo lado. Você deve ter passado por isso um dia, eu já passei.
Aí Davi queria voar, sabe? Ir para um lugar, pousar bem longe daqueles problemas, daquelas situações. Era a maneira mais fácil, né? A maneira ali que parecia ser óbvio. Mas quando nós estamos sendo oprimidos, muitas das vezes nós não sabemos. Mas os problemas, eles não ficam, né? Quando pegamos asa de pomba e voamos e nos ocultamos, não. Eles seguem, eles acompanham. A Bíblia nos ensina que nós temos que vencer, né? Essa é a nossa fé que vence o mundo, né? É vencer os problemas. O próprio Senhor deixa a gente bem claro, esclarecido, que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quer dizer que os problemas têm que vir, porque muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas, porque o Senhor conhece o coração. Muitos julgam a gente, muitos julgam. Tem muitos juízes, muitos juízes, muitos juízes. Jó, no pior momento dele, no estado mais triste e sofrido de Jó, a única que era para estar do lado de Jó, que é a esposa, ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer, né? Ela pediu para Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Como é que você vai manter a integridade? A integridade de Jó ali irritava a própria esposa pela situação. De Jó ainda querer buscar Deus. De Jó ainda servir a Deus, orar, ir para a igreja, buscando. E muitas das vezes, até sem força, Jó, com o rosto no pau, adorando a Deus. Ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó falou, tu falas como uma louca. Recebeu o bem de Deus e não vai receber o mal. Quer dizer que Deus é bom, tudo é de Deus. Eu não posso escolher o que eu recebo de Deus. Não. Tudo que Deus faz é bom. Eu tenho que escolher estar nos caminhos do Senhor. Agradecer a Deus por tudo. Por mais difícil que sejam os momentos. Mas eu não posso depender do cenário, da minha vida, do que eu recebo, do que eu tenho para agradecer a Deus ou adorar a Deus, não. Eu agradeço a Deus pelo que Ele é já na minha vida, como Ele foi bom e continua sendo bom. E vai ser bom para sempre. Porque a bondade de Deus é para sempre. Ele é fiel, né? Então a mulher de Jó, nesse momento aí, ela, irritada com o procedimento de Jó, por Jó ali servir a Deus, ela mandou amaldiçoar. Mas com certeza deve ter tido uma discussão antes ali, alguma coisa aconteceu. Que ela se irritou com a integridade de Jó, né? Então diz aqui, ó, temor estremece no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Davi, no momento da vida dele, momento muito dificultoso, que todos o oprimiam e o cercavam e o acusavam, né? Ele quis pegar uma asa de pomba e ir para o deserto, fugir. Quando você quer fugir? Quando a sua vida está em perigo. Quando nós queremos fugir. Quando corremos risco. Davi quis fugir, porque a vida dele estava em risco. Ele não achava abrigo, não. Não tinha ninguém que ele pudesse confiar, não tinha ninguém que ele pudesse ali
estar juntos. Todos desejavam ali a queda de Davi, a derrota. A opressão vinha de todos os lados, de filhos, esposa, amigos, servos, trabalhadores, soldados, conselheiros, ministros. E Davi, por tamanha opressão, ele quis fugir para o deserto, voar até lá, né? Davi até imaginou ter asas. Você vê como nós somos pequenos, né? No momento da opressão, a gente quer ter até asas e quer que Deus dê uma solução ali, né? Na nossa pequenez, porque Deus não abandonou, Deus está ali conosco, né? Ele quer que o nome dele seja glorificado. Mas muitas das vezes o que vem no pensamento é que Deus não está ouvindo a oração, né? Que Deus ele está tardio ali em socorrer, mas na verdade não é isso. É porque nós não somos ali preparados para viver só momentos ruins. Pode ter certeza que Davi viveu momentos bons, eu e você também, todos nós. Mas quando vem os momentos difíceis, se o inimigo sugere que nós atribuímos a Deus aquele momento e o abandonemos e deixemos Deus, o inimigo sugere isso. Mas como nós vamos deixar um Deus tão bom, maravilhoso, que me tirou da morte, me tirou da vergonha, do opróbrio, me fez se aceitar com príncipes, me deu o Espírito Santo, cuidou de mim da maneira que nunca ninguém cuidou. Me entendeu da maneira que nunca ninguém me entendeu. Quando todos pegaram pedra para tirar, ele me socorreu. Assim foi com você também. Então, Davi, ele queria fugir do problema, mas jamais queria abandonar o que Deus deu para ele. Teve uma vez que Davi disse: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Davi tinha medo de perder o Espírito Santo. Quem ama a Deus tem medo de perder o Espírito Santo, a presença. Ele pensa para falar e calcula. Fala de ir para o deserto, fala de ir para o abismo, para o fundo do mar, e para o céu, para um lugar onde não tem ninguém. Mas ele quer estar com Deus e quer Deus na vida dele. Às vezes quer fugir das pessoas que o oprimem. Ali é claro que nossa guerra não é contra o sangue, nem contra a carne. A nossa guerra é contra os principados, potestades. Mas quando começa aquelas pessoas que nós amamos e que estão conosco, nos oprimir, aí a vontade é de fugir mesmo, de desaparecer. Porque aonde estamos está a pessoa que está conosco. Filhos e amigos, esposa, esposo. Pessoas que eram para nos apoiar, muitas das vezes eles se revoltam contra nós e procuram em nós algo para nos acusar, para nos derrubar. Mas não é eles. Mas no momento é difícil saber assim e de discernir dessa forma. No momento você vai querer voar como um pombo e desaparecer, mas o caminho é vencer em nome de Jesus. O caminho é confiar em Deus. Davi, teve uma certa vez que Davi disse: esperei confiadamente no Senhor e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, me tirou do poço de perdição. Você pode estar passando pelo que for, coisa difícil, opressão, vício, doenças. Eu não sei o que você está passando, mas se você clamar pelo Senhor, o Senhor vai te livrar, porque o Senhor é bom.
O Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Você vai ver isso acontecer. Você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa. Presta atenção no que o pastor está pregando para você. Eu tenho autoridade para isso. Deus me chamou para isso. Porque eu posso estar passando o que for, mas eu nunca perco a confiança em Deus. Assim é você também. Deus vai livrar você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tá? Então, Davi disse: fugiria para longe e ficaria no deserto. Quem nunca pensou em deixar tudo, né, para trás, problemas e empresa e tudo, né, família e outras coisas, né, verdade, devido à opressão. Na vida de todo ser humano já passou isso um dia na vida. Alguma vez na vida passou esse pensamento, né? Fugir para longe, mudar de cidade, de país, né? De bairro, de estado. Fugir. Mas você não fugiu, você clamou ao Senhor, o Senhor te socorreu, não foi isso? É porque foi assim comigo também. Então Deus é bom, tá bom? Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor o salva de todas, tá? Não é de uma só, não, é de todas. Pode escrever isso aí. Tá vindo vitória para sua vida. O meu Deus vai te abençoar em nome de Jesus, vai te salvar. E olha que Davi disse: dar-me-ia pressa em abrigar-me. Davi falou: teria pressa de me abrigar, de se esconder do vendaval e da procela. Do vendaval, aí é figura de imagem, né? O vendaval não é por causa do vento, fisicamente falando, não. É por causa dos alevantes, né? Da maneira que se levantou contra Davi. Davi buscou abrigo, procurou abrigo. E o nosso abrigo é o Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Davi aqui estava falando com Deus, sabe? Pedindo para Deus o caminho. Davi estava pedindo para Deus uma porta aberta, tá? Porque ele sabia que só Deus podia livrar ele da mão dos inimigos, né? Davi era criticado por muita gente criticava Davi, perseguia Davi. Muitas pessoas o maltratavam, Davi fazia o bem e pagava com o mal. Por isso não devemos esperar nada dos homens, de pessoas. Temos que esperar de Deus, porque Deus é bom. Todos te julgam e não vê o bem que você faz. Mas Deus já vê o bem que você faz da parte dele e vai te abençoar. Deus vai socorrer sua família. Você vai ver que essa pessoa que foi embora vai voltar, tá? Esse filho está rebelde, desapareceu de casa. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer e Deus vai mudar a vida dele. O que está nas drogas vai ser curado. O canceroso vai ser curado agora também, em nome de Jesus. Pessoas vão ser libertas. Porque o nosso Deus é bom. Deus é bom a todo tempo. Olha o que Davi disse aqui, ó. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Então, os conselhos de violência, corrupção, destruição, ali era contra a vida de Davi. Era projetos malignos para destruir Davi, para acabar com o ministério de Davi. Então, Davi, quando viu todos ali contra ele, conselhos, quer dizer o quê? Reuniam-se pessoas, né? Tá. Reuniam-se pessoas ali para falar mal de Davi, para detonar Davi. Você nunca viu ninguém levantar e falar: Davi é um homem de Deus na Bíblia. Era raro isso acontecer. Davi derrubou Golias e salvou a cidade. Não esqueceram. O bem que Davi fez, esqueceram. Nem vai ser assim sempre. O bem que fazemos da parte de Deus, vão esquecer sempre. Vão sempre esquecer. Vão ver Davi como um homem sanguinário, igual viram Davi como um homem sanguinário, na verdade. É assim que vão enxergar a gente. Mas Deus jamais vai esquecer de mim, de você.
de todos nós. Então, Davi viu que tinha conselhos, reunião de pessoas pessoas que Davi socorreu, ajudou. Davi jejuou, orou por elas, pessoas violentas, e havia contenda na cidade, discussões, brigas, né? E diz no 10, de dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Olha, muro adentro quer dizer o quê? Espiritualmente falando, é dentro de si, né? Aqui é óbvio que está falando dentro de cidade e tal, mas falando dentro da pessoa, malícia, perversidade. Não gira a pureza. Então, é complicado você ter paz com uma pessoa que está cheia de perversidade, de malícia. Quando a palavra vier, você falar com a pessoa a palavra, ela vai vir com 2 pedras na mão, pode ser quem for. Com faca, com paus. É maneira de dizer, figura de palavras. Vai lhe atacar, né? Então, por isso Davi queria fugir daquela cidade. Porque ninguém tinha Davi mais pacificamente na vida. Ninguém recebia Davi mais pacificamente, mesmo depois de Davi ser usado por Deus para salvar uma cidade, o povo inteiro da mão do gigante, que ia destruir aquela cidade, ia escravizar as mulheres, escravizar as crianças, matar os maridos. Mas Davi ali, um jovem usado por Deus, destruiu um gigante, colocou a vida dele em risco pelo povo. Mas o mesmo povo que Davi colocou a vida em risco foi o povo que se encheu de malícia, de contenda e de perversidade e se revoltaram, se rebelaram contra Davi. E aí que Davi já enfrentou os próprios filhos que se rebelaram. Os filhos de Davi tomou as esposas dele, a esposa de Davi. Tomou o reino. A inveja que tinha de Davi era muito grande. Mas maior é o Deus que Davi serve. Maior é o Deus que nós servimos também, né? É Ele que nos sustenta. E muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Ó, opressão não vem de Deus. A opressão ela vem do engano, né? Porque a pessoa que oprime, que maltrata e pisa e ameaça, ela não está agindo com a justiça de Deus. Isso é opressão. Deus não oprime ninguém. Pelo contrário, Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu não vim para colocar fardo pesado, não. Eu vim para aliviar, para você conhecer o meu jugo, que é suave e meu fardo é leve. Então, a opressão não procede de Deus. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Davi disse: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Quando é o inimigo que nos afronta, uma pessoa que se rebelou como inimiga mesmo, a gente suportaria isso. Mas quando é os próximos que nos cercam, que nos rodeiam, que disse um dia que nos ama, né? Porque já demonstrou amor, e esses que depois se enchem de malícia, né? Se enchem ali de contenda e quer nos atingir, esses aí é mais difícil a gente suportar, porque nós temos um apreço, nós temos uma consideração, né? Temos um amor. Então, esses aí é mais difícil a gente suportar a afronta. Porque quando é um inimigo, a gente fugiria dele. Ele já se colocou como inimigo. Por isso Davi queria fugir e não podia fugir, porque não era o inimigo de Davi. Era alguém próximo ao que diz, ó. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria.
nem é o que me odeia quem se exalta contra mim. Então era alguém que gostava de Davi ali. Mas começou a se exaltar contra Davi. Começou a se engrandecer, esqueceu da autoridade de Davi. Esqueceu que Davi era um ungido de Deus. Deve ter confundido ali a amizade, né, com a libertinagem. Esqueceu que, mesmo Davi sendo humilde, simples, que dançava no meio do povo para Deus, quando a arca de Deus passava, a arca da aliança, mesmo a mulher de Davi criticando, ele dançava ali. E não era inimigo de Davi, eram os amigos, pessoas que eram para apoiar Davi. Mas não, se exaltavam contra mim, Davi disse. Não é o inimigo, senão o suportaria. Pois dele eu me esconderia, se fosse o inimigo. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, ele era um amigo, um irmão de igreja, né? Que afrontava Davi, que o perseguia, que se exaltava contra ele. A perversidade e a contaminação tinha tomado conta da cidade. Até aqueles que professavam ali a fé, o temor a Deus, tinham se esquecido de como Deus é bom e que Deus pode salvar e prosperar, abençoar, curar. E começaram a se encher de malícia, esqueceram que começaram a se encher de malícia e esqueceram que em Deus não há trevas, Deus é bom a todo tempo. Deus não tem maldade, a essência de Deus é a bondade, a pureza, a essência é aquilo que é essencial. Não produz outra coisa. Essência quer dizer o quê? Não pode produzir outra coisa. Quando a essência é bondade, é bondade. A essência de Deus é bondade, é pureza. Então Deus continua sendo bom e vai te abençoar agora com esta oração, tá bom? Vamos orar e pega um copo com água, separa seu copo com água, por favor. E vamos fazer a oração. Hoje vamos estar de joelho orando, a missionária e eu. Vamos estar de joelho orando pelo povo, tá? A equipe da fé, os obreiros, homens e mulheres de Deus. Nós demos a nossa vida pelo Evangelho para abençoar você e sua família. E não iremos retroceder, não iremos voltar para trás, porque o Senhor chamou a gente, deu a vocação santa. Nós vamos seguir em frente, orando pela sua vida. Tá bom? Vamos orar pela sua família. E Deus vai abrir portas grandiosas. Hoje, na Igreja Rocha de Sião, todos que pisar os pés lá serão abençoados em nome de Jesus. Hoje vai ser um dia que o paralítico vai andar, o cego vai enxergar. O canceroso será curado em nome de Jesus. Hoje vai ser um dia forte. Grandes coisas estão por vir hoje. Todos que estiverem às 19h30 na Igreja Rocha de Sião, Rua Poruba, ou no culto da tarde, ou agora da manhã também. Não importa o horário. Você vai estar na Igreja Rocha de Sião e você vai ser curado. Mas nós estaremos hoje às 19h30, tá? Às 19h30, na Rua Poruba 454, tá bom? Rua Poruba 454. Você que está sofrendo, você que não aguenta mais, que queria fugir, queria voar, desaparecer, vai lá que Deus vai te abençoar hoje, tá bom? Você vai ter o abraço de Deus, vai vencer. Os opressores vão te deixar em paz. Deus vai te abençoar. A doença vai te deixar em paz. O mal vai se retirar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido e poderoso Deus, abençoa, meu Deus, a todos que ouvem esta oração agora, Senhor.
todos que oram conosco e pedem, meu Deus, socorro ao Senhor. Pede o livramento, o milagre. Pessoas, meu Deus, que chegou no seu limite, não tem mais o que fazer, não tem mais a quem recorrer. Pessoas que foram abandonadas e humilhadas, exaltaram-se contra elas. Pessoas que ouviram da boca do médico que não tem mais jeito, que essa doença é terminal, que não tem como reverter o quadro da doença. A última palavra não é do médico, Senhor, não é dos homens, a última palavra é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita esta pessoa, Senhor, que se encontrava cativa, maltratada, pediu até a morte. Pensou em desistir e abandonar tudo, Senhor. Tenha misericórdia dela, porque nós somos assim fracos, Senhor, pequenos. Eu não sou melhor que eles, nem que ninguém. Eu sou um pecador pequeno, falho. Sou cheio de defeitos. Mas o Senhor é a minha esperança. Não há outra que eu possa recorrer. Não há outro que possa salvar. Não há outro que é bom como o Senhor. Não existe. O Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é rico em perdoar. O Senhor disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor responderá. Responde, Senhor, a minha oração, não esconde de minha face. Não, Senhor. Estas pessoas ouvem esta oração porque elas creem na pregação que o Senhor me deu. Então toca na vida delas, meu Deus, em nome de Jesus, e cura agora. Cura da lepra, do câncer, do mioma, da fibromialgia, do disco de hérnia, das dores de cabeça, das insônias, do vício, do câncer, da depressão. Toca, Pai, e transforma a vida deles agora, em nome de Jesus. Cura essa criança que está no hospital, internada, entre a vida e a morte. Cura este que está em coma, Senhor. Dá uma chance. Restaura este filho, esta filha. Abençoa ele, Senhor, em nome de Jesus, e consagra este copo com água. E todos que beberem desta água sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Beba da água abençoada. Deus, ele te abençoou, tá bom? Não desista, seja forte, corajoso. Não pare. Eu também passo as mesmas coisas que você, lutas e batalhas. E eu não sou nada. Mas eu tenho crido no Deus Todo-Poderoso. E pela fé, os antigos obtiveram grandes testemunhos, tá? Elias orou para que chovesse e choveu. Pedro andou sobre as águas pela fé. E hoje Deus muda a sua vida pela fé em nome de Jesus. Eu creio. É isso que acontece. Deus muda a sua vida hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo áudio. Até o próximo culto.